Fala galera, Felipe Investe aqui. No vídeo de hoje, mais um acompanhamento mensal do primo do MXRF11, o WHG. Então aqui vamos ao comentário do gestor. Ele fala que o fundo encerrou o mês de maio com 101,1% do seu patrimônio líquido alocado em ativos alvos, sendo 77% em CRIs, 15% em FIIs e ações listadas, 6,8% em ativos imobiliários e 1,8% em instrumento de caixa. Fala também que a parcela investida em CRIs possui uma taxa de aquisição média de IPCA mais 8,75% ao ano. Já a parte alocada do CDI equivale a CDI mais 4,20% ao ano. Comenta aqui que o fundo pagou 10 centavos por cota, são aproximadamente 14 mil cotistas e as movimentações durante o mês foi de um CRI Citylog lá em Viracopos, em Campinas. Integralização em mercado secundário de 5 milhões de reais a uma taxa média de IPCA mais 8,75% ao ano. Fala que essa operação foi estruturada com o objetivo de alavancar a aquisição de um galpão logístico pela Red. A gente sabe bastante sobre essa gestora, eu gosto particularmente bastante dela, que é o HLog, que foi em novembro de 2021. Aí fala que o ativo está localizado a 80 quilômetros da Grande São Paulo, no eixo da Anhanguera e Bandeirantes, próximo ao aeroporto de Viracopos, e o Citylog Viracopos, empreendimento padrão construtivo AAA, está ocupado 95% dos seus 139 mil metros quadrados de ABL. Fala também que, adicionalmente, eles entendem que a operação conta com uma ótima relação risco-retorno e que, em caso de execução do ativo, poderia ser vendido a mais de R$1 milhão, para quitar o CRI, o que é muito bom. A gente vê aqui que durante o mês foram movimentados cerca de 6,5 milhões em fundos imobiliários, sendo 2,7 milhões em compras e 3,8 milhões em vendas. Então, basicamente aqui, galera, ele injetou mais dinheiro no CRI Citylog e a própria garantia, uma das próprias garantias, é o próprio galpão logístico, Então, que é muito bom aí, mesmo se ele não, o CRI faltar, com o pagamento, o fundo ele pode exercer essa garantia e vai dar um retorno bem legal para o fundo. A alocação do portfólio de fundos imobiliários apresenta em 51,3%, sendo que 17,4% são fundos imobiliários de papel, 10,6% fundos de shopping, 3% logística, 4% escritório, 10,4% em hedge funds e híbridos, sem contar os FOFs, que equivale a 2,90%. Aqui no resultado operacional, a gente vê a distribuição de 10 centavos por cota. Ele teve um resultado aí de 3,281 milhões e teve uma distribuição de 3,91 milhões. Então ele vem gerando mais do que distribui, o que é muito bom. A saúde financeira do fundo agradece. A gente vê aqui, inclusive, desde o início do fundo, ele conseguiu gerar aí 104 milhões e teve uma distribuição de 100 milhões. Composição de resultado, a gente vê aqui, às vezes ele paga 9 centavos e tal, às vezes paga 10. Despesa do fundo equivale a 1 centavo, muito bom, Lembrando que quanto menor a despesa dos fundos imobiliários, maior é o nosso rendimento. Retorno do fundo, 14,20% ao ano anualizado. Claro, se é ao ano tem que ser anualizado esse dividend yield, equivalente a 1,11% ao mês. Então a gente pode ver que ele pagou 10 centavinhos por cota no dia 13/6/2025 e o valor da sua cota de fechamento a mercado foi R$ 8,99. Aqui a gente pode ver a cota mercado ajustada, a cota patrimonial ajustada e o IFIX acumulado. Lembrando, tudo que é ajustado é quando a gente reinveste os nossos dividendos. Mercado secundário, a gente vê preço de fechamento, R$ 8,99. Esse fundo já custou em meados de junho de 2022 mais de R$10. Volume financeiro, a gente vê aqui negociação média do mês, menos que 300 mil, gente, muito baixo, vem caindo, inclusive. Evolução de cotistas, aproximadamente 14 mil. Sensibilidade mercado secundário, essa cota sendo negociada a R$ 8,99,
tem um retorno médio aí de IPCA mais 11,70% e CDI mais 7%. A gente vê aqui também a análise da carteira, sua carteira de CRIs, né? Muito bom, tem algumas concentrações, mas galera, o fundo é muito pequeno, não tem como exigir muito, né? A carteira dos fundos imobiliários, que eu acho que ele escolhe excelentes ativos, né? Tanto em fundos imobiliários quanto em ações. A gente vê aqui ações do Iguatemi e da Allos, né? As permutas, o caixa e tal. Valor patrimonial por cota, galera, R$ 9,63. Ele está sendo negociado a R$ 8,99. Análise da carteira, a gente vê aqui, 74% aproximadamente IPCA, 24% CDI e 3% IGPM. Alocação por segmento, tem residencial, logístico, bem concentrado aqui em residencial, inclusive, logístico, escritório, shopping, energia, varejo e outros. Aqui exposição por segmento, ele tem 51% aqui de recebíveis, né, dos fundos imobiliários de papel, aí tem shopping, dos mais diversificados. A alocação do fundo imobiliário versus o IFIX, a gente pode ver aqui a carteira, como é bem mais rentável, né, em questão de alguns segmentos, não todos, como tipo papel, por exemplo, fundos de fundos, tem algumas comparações bem legal aqui. A descrição dos ativos, né, dos CRIs, garantias e tal. Basicamente é isso, galera. Não tem muito o que falar. O fundo roda direitinho, redondinho. Sou doido, inclusive, para ver esse fundo crescer, né? Ver ele do tamanho do MXRF11, por exemplo. Como que seria? Os dois do mesmo tamanho. Qual teria mais qualidade? Eu acredito muito no potencial da WHG. Então, basicamente é isso, galera. O fundo segue 100% adimplente, sem nenhuma novidade, gerando mais do que distribui, o que é muito bom para a saúde financeira do fundo. Qualquer novidade eu trago para vocês. Eu sou Felipe Invest e